as férias acabaram, porque o Yang Show está de volta! Preciso dizer nada, porque vocês já sentiram aí a energia dessa plateia. Não, olhem isso, ó, olhem só. Que energia é essa? Bom, eu sei que vocês não imaginavam, mas nós prometemos no fim da última temporada de que nós iríamos inovar e iniciar uma quarta temporada com muita qualidade. E isso nós estamos fazendo aqui porque o Yang Show agora tem essa plateia maravilhosa. O nosso convidado especial de hoje é ele, presidente da Azusa, Missão Azusa, e da AMAF, Projeto Eclesiástico e Projeto de Missão e Evangelismo e muito mais. Vamos entender isso? Quero convidar aqui agora, no palco do Yang Show, o pastor Daniel Nogueira. Pastor Daniel Nogueira é o convidado especial. Nós vamos bater um papo que você vai acompanhar agora. Isso aí. Bom, estes aplausos eu tenho certeza que não é para mim, é para o nosso convidado especial, o pastor Daniel Nogueira. Muito obrigado, pastor, por o senhor ter atendido o nosso convite. Eu sei que o senhor tem uma agenda aí muito extensa e corrida, mas mesmo assim o senhor atendeu o nosso convite. Eu estou muito grato por isso. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, agradecendo a Deus pela sua vida, André Mendes, pelo convite, pela iniciativa do Yang Show. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você nessa temporada tenha ainda mais sucesso. Louvo a Deus pela sua equipe, os músicos, enfim. Estou feliz pelo convite. Eu vou dizer uma coisa, já vou deixar bem avisado aqui para os próximos convidados do Yang Show. Eu faço questão que, assim como o pastor Daniel Nogueira, vocês venham combinando com o cenário do programa. Hoje o pastor Daniel veio combinando. Como é que foi isso? Assistiu o programa antes? Fala a verdade. Camisa da missão, né? Eu sempre trabalho de bata, prego de bata e tal, representando o continente africano. Trouxe uma para apresentador? Olha, eu vim saber seu número exatamente. Essa foi esperto agora. Confeccionada, específica, personalizada. Boa. Foi esperto, muito esperto. Pastor, é um prazer, sinta-se em casa. A gente quer, descobrir, saber muito sobre quem é o pastor Daniel Nogueira, que a gente tanto ouve falar. Quando se fala de pregador, o senhor é uma referência aqui em nosso país, não só no país como no mundo. E a gente sabe que o senhor tem dois projetos fantásticos, que é a AMAF e a Missão Azusa. Eu quero entender, eu quero mostrar para o meu público qual que é o objetivo desses dois projetos. Fala para a gente. Na verdade, eu recebi uma chamada de Deus para o Ministério da Palavra com 15 anos e comecei a pregar. Pregava em Diadema, ali em São Paulo, na Zona Sul, e pregava nos congressos de jovens, nas festividades, nas casas, pregava em tudo quanto é lugar. E eu ainda não tinha entendido o meu propósito fora do púlpito, o que eu ia fazer fora dos cultos, fora das liturgias normais, fora desses encontros de festividade. E foi um momento que Deus me deu dois projetos específicos, uma chamada missionária para a África especificamente, mas estamos servindo no Brasil também, já servi na Argentina, na Bolívia, mas mais especificamente nos últimos 12 anos em África. O nome do projeto é Missão Azusa. Quem estuda a história da igreja vai entender que a Rua Azusa, número 312, foi o lugar onde Deus enviou o avivamento moderno, aquilo que aconteceu em 1906, na pessoa de William Joseph Seymour, que é o pai do avivamento moderno, pai do avivamento da Rua Azusa, onde o Espírito Santo se manifestou, onde as pessoas se reuniam buscando uma experiência renovada com o Pentecoste, e dali nasceu a primeira Assembleia de Deus, e todas as igrejas pentecostais que tem no Brasil, por exemplo, devem o seu nascedouro ao reavivamento da Rua Azusa. Esse foi o nome que Deus deu, não só como nome bonito, mas com a ideia do legado, da continuidade da história. Bonito e forte, né? Muito forte, muito forte. E depois veio a Associação Missionária Amigos da África, a AMAF, que serve não só em África, como também no Brasil,
e que é o nosso projeto social. Então, pode-se dizer que a MAF é para-eclesiástica, um projeto paralelo ao trabalho de evangelização, que trabalha já há 12 anos também, com ações sociais, com ação social, com muitas... Eu creio que agora, de 4 anos para cá, que a MAF criou corpo, né? Criou sua base, tanto no Brasil quanto em Moçambique, mas ela já existe, já tem um CNPJ longo aí, e é o nosso projeto social, trabalha com acolhimento de criança, são muitas ações, desde as educacionais até as áreas de assistência e outras áreas que a gente trabalha. E aproveitar que o pastor está falando sobre esses 2 projetos muito importantes, nós vamos mostrar para você agora, a nossa equipe do Young Show esteve lá na sede da Missão Azusa e fez umas imagens para que vocês entendam como que funciona esse projeto. Na tela. Olá, amigos do Young Show. Meu nome é Érica, eu sou colaboradora da Associação Amigos da África. Aqui na MAF nós desenvolvemos vários projetos visando melhorar a dignidade humana. Aos sábados fazemos café amigo para moradores de rua, atendemos ali dezenas deles na comunidade aqui do Glicério, servimos cestas básicas para a família da comunidade. Aqui em nossa base fazemos projetos com as crianças, futuramente estaremos dando cursos de corte e costura, cursos de culinária, aulas de português para refugiado, reforço escolar. Boa tarde, amigos e amigas de missões. Eu sou Raquel Nogueira, mais uma das coordenadoras da MAF aqui no Brasil. Quero também deixar aqui, contar um trechinho da minha história. Eu sou alguém que foi ajudada e resgatada pelo serviço que a MAF presta para a comunidade. E o bem que eu recebi, hoje eu consigo alcançar outras pessoas, através do serviço voluntário, através de doação de tempo, doação de carinho, doação de amor. Ser voluntário é amar, é servir, é se doar. Você que deseja fazer parte de algum projeto social, a MAF ela está de portas abertas para te receber. Pastor, que legal, que projeto incrível, como vocês viram aí na imagem, que projeto fantástico. Eu já quero aqui adiantar, né, os meus parabéns. Eu te parabenizo, pastor. É raro hoje em dia a gente ver pessoas que tenham esse coração voltado em ajudar outras pessoas, como o senhor tem feito. É um projeto que a gente percebe que o senhor coloca o seu coração, é um projeto que a gente percebe que o senhor se dedica para isso. O senhor é digno, sim, né, dos nossos parabéns e dos aplausos aqui da plateia para esse projeto. Pastor, agora, pensando em obra missionária, né, com certeza, a gente sabe que existem muitos desafios. Sim. E como o campo missionário, às vezes, ele é um pouco distante de nós temos, né, uma certa dificuldade, a igreja brasileira tem uma certa dificuldade em relação ao campo missionário, surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, qual é o maior desafio de uma obra missionária? Então, me permita só tentar educar um pouco a consciência das pessoas que nos ouvem e nos assistem, eu sei que a sua plateia é gigantesca, para que nós entendamos que a missão é algo muito amplo, muito abrangente. Existem os aspectos de missão local, existem os aspectos de missões urbanas, missões na cidade, existem outras áreas de missões com crianças, mulheres, com pessoas viciadas em droga, por exemplo. Existem muitas áreas de missões. E existe a missão transcultural, que é a missão que você pode sair do seu país para um outro país, ou se você for evangelizar, por exemplo, em São Paulo, no bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, você vai acabar fazendo um trabalho transcultural dentro do seu próprio país, porque você vai ter que aprender a língua deles e tentar ser relevante àquela comunidade, os seus desafios, a partir da sua cultura. Quando eu quero falar de desafio missionário, mais especificamente, eu estou falando do meu desafio transcultural de ir a Moçambique
que é um país do sul da África, né? A África são 54 países, é o continente. Moçambique é muito específico, porque Moçambique é um dos 10 países mais pobres do mundo. Moçambique é um país muito jovem, tem apenas 46 anos de independência, aproximadamente 30 milhões de habitantes. E o meu maior desafio, eu posso dizer 2, porque são muitos, né? Então, vou separar 2. O primeiro pode dizer que seja o desafio, acho que todo missionário, que é o desafio financeiro. Você tem vontade de fazer, você quer fazer, mas muitas vezes você é impedido pelas questões financeiras. Tudo que envolve a igreja, tudo que envolve a missão é cara, desde a passagem, desde o visto, desde o direito de residência, desde o espaço que você vai alugar ou comprar. Infelizmente, quando sabem que é para a igreja, fica mais caro. Quando sabem que é estrangeiro, fica mais caro. Então, o desafio financeiro, ele te persegue. Ainda mais se você quiser fazer alguma coisa excelente. Quando eu comecei, eu trabalhava debaixo das árvores, como a maioria. Hoje nós temos 3 bases. Uma das bases com piscina, com quadra de esporte. Então pode dizer que o meu desafio hoje é infinitamente maior com os funcionários que a gente tem, com toda a estrutura que nós temos. Mas existe um grande desafio. Esse desafio aqui é o desafio que mesmo que você tiver muito dinheiro, muita estrutura, você vai ter que enfrentar, que é o desafio da cultura. A cultura é tudo aquilo que identifica um povo. Então, a cultura de Moçambique vai dos seus dialetos, porque o português é uma língua oficial, mas não é a materna. A materna são mais de 30 dialetos. E quando você chega, você é bem recebido. Talvez reunir as pessoas. Nós fizemos alguns projetos assim que é batata, vai da gente. Tipo, fazer um projeto de transmissão de filmes, por exemplo. Um cine jovem cristão. Então você vai lá, faz o cachorro quente, coloca na televisão lá, desafiando os gigantes, resistindo às tentações. Sim, não tem jeito, vai encher. É um país jovem, a expectativa de vida, há um tempo atrás era de 39, foi subindo, hoje está em torno de 46 anos, a expectativa de vida. Então, um país de muitas crianças e um país de muitos adolescentes e jovens. Se você fizer um projeto desse, você vai conquistar pessoas, elas vão encher a igreja, elas vão na sua cruzada. Se você colocar um palco, colocar som, esses músicos aqui que a gente podia levar todo mundo para Moçambique para servir a Deus conosco lá, pelo menos um ano. A verdade é que se você fizer essa estrutura, vai juntar gente. O grande desafio é o discipulado. Pastor, na verdade, o senhor falou de levar os músicos. O Lucas, que é nosso guitarrista, ele chegou aqui dizendo que ele era um missionário, porque ele entregou uns folhetos na rua hoje. Oh. Eu não sei se isso dá a capacitação. E até aproveito isso para a gente fazer uma pergunta. O senhor, como missionário, sofre muito preconceito? Então... Antes do senhor responder essa pergunta, vamos fazer o seguinte? Comercial no Yang Show. Talvez hoje você deve estar passando o pior momento da sua vida. Talvez na área emocional, na área espiritual. E a pergunta é, por que as coisas não acontecem na minha vida? Tudo está dando errado, mas eu faço tudo perfeito e as coisas não acontecem. A vida traz sim obstáculos. A vida se mostra para você que é duro. Mas eu quero te deixar uma frase importante para você. O que te afoga não é cair no rio, mas sim se você continuar lá de baixo. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você olhar para ti e aprender que é na dificuldade que você cresce. Eu desafio a você, a partir desse momento, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse programa maravilhoso. Ei! Está na hora, o tempo está passando. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vamos para cima. Mais uma temporada incrível do Yang Show está para iniciar. E é claro que a Miami Cosméticos está conosco mais uma vez. Produtos importados, as melhores fragrâncias, aliados ao melhor conteúdo da internet. Aproveite as ofertas exclusivas no site da Miami, miamicosméticos.com.br.
Bom, então é isso aí. Se você quer comprar produtos importados de qualidade, a Miami Cosméticos é a melhor escolha que você faz. Continuando aqui com o pastor Daniel Nogueira. Pastor Daniel Nogueira, fala pra gente. O senhor sofre preconceito como missionário? E qual é esse preconceito? Então, olha só, quando a gente vai falar de cultura, na verdade, que é o nosso maior desafio na implantação da igreja, transcultural, porque, na verdade, quando você chega num país, ele tem sua língua, suas festas, ele tem a sua linguagem, sua tradição. E existe parte da cultura que é chagada pelo pecado, que é chagada por questões que não agradam a Deus, como, por exemplo, a feitiçaria, como, por exemplo, que em Moçambique em Moçambique não é uma religião, em Moçambique é uma cultura. A feitiçaria é uma cultura, ela está quando a criança nasce, ela está nos casamentos, ela está no velório, ela está quando um jovem entra na faculdade, por exemplo. Existem ações de curandeirismo até quando o governo inicia uma obra, quando entrega uma obra, quando você compra um terreno, enfim, existem ações de curandeirismo em quase todas as coisas. Quando você chega para pregar a palavra, todo mundo te aceita. E aí está o grande desafio e onde entra o preconceito. Porque chega um momento que você, no discipulado, você precisa dizer para essa pessoa que te aceitou, que te recebeu, que te ouviu e que sabe que você é estrangeiro. Você tem que dizer para ela que parte, não toda, parte da cultura dela é contra Deus. Parte da cultura dela não é de Deus. Que desafio. Nessa área, você pode parecer uma pessoa não grata. Nessa área, você tem que ter muita sensibilidade, porque não é toda a cultura. Moçambique dança-se, os chefes de Estado dançam, a polícia dança. As pessoas que têm, os mais velhos dançam, e é muito bonito. E existem culturas como a nossa do Brasil, nós pentecostais mais tradicionais, não dançamos necessariamente, mas é uma parte da cultura que é linda. E outras áreas da cultura que são maravilhosas, o respeito, a própria língua, enfim. Essas partes, elas entram, elas passam. Mas quando você chega e diz assim, olha, a relação patriarcal e matriarcal, ou seja, a relação entre homem e mulher, onde a mulher recebe menos valor, ou a relação da própria questão de curandeirismo, ou da parte do que a gente chama de lobolo, que é o dote para casar, e existe parte do lobolo que é quase o pagamento mesmo, você se torna dono de uma pessoa. Essas áreas da cultura a gente prega contra porque não está na Bíblia, como a poligamia, por exemplo, você tem mais de uma mulher. Então, nesse momento, pesa. Eu sofri alguns preconceitos dentro e fora. Existe um preconceito que rodeia um missionário. O missionário, por exemplo, ele não pode ser itinerante como eu sou. Eu saí da itinerância para a missão. Então eu pregava nos congressos, pregava em diversos eventos e fui para a missão. Em 2005, quando eu estava no IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Deus me chamou para o campo missionário. E eu atendi o chamado. Eu entendi a minha paixão, eu entendi por que Deus havia me preservado, por que Ele havia me chamado. Eu era do púlpito excêntrico, eu amava o púlpito, amava o congresso. Mas Deus disse assim, olha, eu estou na igreja e estou fora dela. Se você quiser ver a minha glória, ver o meu poder, se você quiser ser grato por aquilo que eu fiz por você, saia do púlpito e vá para onde as pessoas estão, vá para onde os problemas estão. E eu comecei em São Paulo, desenvolvendo projetos sociais na rua, até que cheguei em Moçambique. Algumas pessoas diziam, vem um missionário pregar no nosso congresso, ele vai acabar com o nosso congresso, porque missionários não pregam. O que ele vai vir? Ele vai vir mostrar umas fotos do projeto, ele vai fazer o quê? Então, a própria vestimenta, porque um missionário, na maioria da cabeça das pessoas, o missionário não pode se vestir bem, ele não pode pôr um terno, ele não pode entrar em alguns lugares. Ele não pode ser assalariado, por exemplo. Porque ele é missionário, entendeu? Um missionário, como assim um missionário nos Estados Unidos? Como assim? Então, você sofre esse preconceito. E em Moçambique, eu sou mulato. Em Moçambique, eu sou essa mistura de branco e negro. E em Moçambique, culturalmente, na minha região, onde eu estava servindo, existe a parte boa de ser mulato e a parte ruim de ser mulato. A parte boa é porque dizem que o mulato é inteligente, que o mulato pode ter mais oportunidades por conta da clareza da cor, mas, por outro lado, dizem que o mulato é drogado, que o mulato é uma pessoa sem compromisso, que o mulato é uma pessoa que é meio voltado para a prostituição. Então, um pastor mulato. E eu aqui no Brasil não gosto da palavra mulato, todo mundo sabe que a raiz da palavra é de mula, que é uma mistura de um animal que é estéril e que é um animal quase que imprestável. Então,
nós conhecemos uma raiz de preconceito nessa frase. Então, quando eu chegava lá e dizia um pastor mulata, aquilo doía e fazia parte de um preconceito, de uma ideia que se tem a partir da cor da pele. Uma outra coisa interessante também foi a minha idade. Em Moçambique, a cultura é do mais velho, a cultura é do Madala, a cultura é do mais velho. O mais velho tem a voz. E quando eu comecei muito jovem. Então, olhavam para mim e diziam, eu vou dizer isso aqui, né? Em Moçambique, por favor, não se escandalize, irmãos, mas estamos falando de missões, você precisa entender isso. Em Moçambique, como em Portugal, a palavra puto significa criança, jovem, menino. Então diziam, esse pastor é muito puto, porque esse pastor é muito jovem, ele é uma criança, sim. Ele é um miúdo. Sim. E eu falava, meu Deus do céu, pastor puto, se eu chego falando isso no Brasil, vão me expulsar da igreja. E na verdade tinha um preconceito, e esse preconceito fez com que a nossa igreja, no início, tinha muito jovem, muito adolescente, muita criança, mas não tinham pessoas mais velhas. Foi a partir daí que Deus começou a me usar, que começamos a pregar a palavra, realizar casamentos, apresentar crianças, pregar em velório. Aí o pessoal dizia, pastor não tem idade, ele é jovem, mas Deus está com ele, ele tem uma palavra. E hoje nós temos lá uma representatividade muito grande de mais velhos, de avós, de pessoas mais velhas que rompem essa parte da cultura, mas conseguem nos ouvir mesmo sendo jovens. Agora, pastor, pegando por esse ponto assim, chega um pastor jovem de outro país, em uma região onde grande parte do que é costume do povo é contra o que você prega. Como que é esse desafio de você conseguir dizer às pessoas, passar confiança para as pessoas, para que elas acreditem naquilo que você está falando? Porque eu penso que se você chega num lugar onde todo mundo se acostumou com o A, se você chegar dizendo, não, o B ou o C é melhor, você vai ter dificuldade. Grandes revolucionários, por sinal, sim, passaram por essas dificuldades. Fala pra gente, como que é esse desafio? Como que foi? É um processo, é um tempo até ganhar o povo? É um processo longo, mas Deus educou meu coração a partir de Daniel. Daniel, ele chega na Babilônia e ele se tornou um estadista, ele se tornou um grande homem na Babilônia. E Daniel aprendeu, e eu sempre falo isso nas minhas aulas de missões, que Daniel aprendeu 3 palavras e executou elas no serviço da missão. A palavra cultura, contracultura e aculturação. A palavra cultura é, claro, a língua, os costumes de um povo, aquilo que identifica um povo, que no caso de Moçambique, Brasil, cada lugar tem a sua cultura predominante. Sim. Quando Daniel chega em Babilônia, existia uma cultura que era contra Deus. Existia o politeísmo, existia a idolatria, existia uma cultura de invasão, de maldade, de crueldade. Daniel, ele aprendeu a língua dos caldeus, ou seja, ele foi aculturado, que é quando uma cultura se sobrepõe sobre a outra. Então Daniel chega em Babilônia e não tinha escolha. Trocaram o nome dele, Daniel significa Deus é meu juiz, coloca o nome dele de Beltesazar, que significa príncipe de Bel, um outro Deus, uma outra cultura, e Daniel tem que aprender a língua dos caldeus. Daniel, ele está dentro de uma outra cultura, ele é aculturado, que essa é a ideia, e Daniel, para servir a Deus, desde o capítulo 1, ele tem que ser contra a cultura, ou seja, ele tem que ser a resistência a uma cultura que está predominante. Mas Daniel foi muito sábio, Daniel abençoou o rei, Daniel interpretou sonhos, Daniel aprendeu bem a língua dos caldeus e aproveitou o momento, como por exemplo, no capítulo número 1, ele pede, experimenta-me, eu não quero participar. Daniel não deu um murro na mesa, eu não vou comer. Daniel diz, experimenta-me, peço-te, eu não quero comer dessa comida. E aquilo ali era romper uma cultura. E o próprio Deus apareceu e fez com que Daniel fosse o mais bonito, o mais robusto, o mais forte, mesmo comendo legumes. No capítulo 2, Daniel interpreta sonhos enquanto o rei estava revoltado. O rei ia matar todo mundo que não conseguisse interpretar. Daniel pede tempo para orar. E ao interpretar aos poucos, pelo dom de Deus, pela graça de Deus, pelo seu comportamento, Daniel vai mostrando que o Deus de Israel era o Deus dos deuses. E foi isso que Nabucodonosor fez, foi isso que no caso, no capítulo 3, quando os 3 amigos vão para a fornalha, foi isso que o rei fez. O rei reconhece, dentro daquele ambiente de desafios, que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, era o Deus dos deuses, era um Deus diferenciado, era o Deus verdadeiro. Então, em Moçambique,
comecei pelo comportamento a evangelizar, a cuidar das pessoas, a não bater de frente com as pessoas, a não ridicularizar aquilo que para elas era uma verdade, e a partir da ação de Deus através da palavra. A palavra é fantástica. A palavra não é produto de cultura nenhuma. A palavra perpassa as culturas. E quando você prega a palavra genuína, a própria palavra é capaz. O Espírito Santo convence a pessoa do juízo, da justiça. E uma outra coisa interessante que foi feito em Moçambique para que as pessoas ganhassem a confiança, foi o próprio cuidado. Nós vimos os meninos chegarem, esse monte de adolescente que entrou na nossa igreja, chegava, lá existe um termo chamado mulene, que é meio maloqueiro, como diz aqui no Brasil. Então os meninos chegavam mal vestido, largado, de qualquer jeito, e nos próximos cultos eles já vinham de gravata, já vinham de calça, já vinham com o uniforme da igreja. Então uma vez alguém que vendia bebida alcoólica na estrada, diz: o que é que está tendo aí nessa rua todo domingo? É casamento? É o quê? É o parlamento? Eu disse: não, é a igreja. Então ele disse: parabéns pelo que você está fazendo com esses miúdos, porque todos eles agora chegam na igreja, parecem doutores. Então o próprio conteúdo do evangelho, quando ele vai transformando a pessoa, se torna, mesmo que sem palavras, um testemunho de que o que está acontecendo, o que está sendo feito é relevante. E, claro, por último, o trabalho autóctone, ou seja, eu preguei, ganhei esse precisa pregar. Porque eu sou estrangeiro, mas ele é nacional. O missionário local, ele faz muito mais do que o transcultural. Ele tem mais facilidade, ele tem a língua, ele tem a cor, ele tem a ginga, ele tem o dialeto, ele tem mais facilidade. Então, logo no começo da missão, o meu trabalho foi, por exemplo, trazer jovens moçambicanos para o Brasil, num projeto chamado Padrinho Acadêmico. Eu ensino os moçambicanos, eu treino os moçambicanos para que eles cheguem em Moçambique e sejam relevantes para o seu próprio povo, preguem aos seus iguais, falem aos seus patrícios e ganhem almas para Jesus. E deu muito certo. Em 3 meses eu não tinha um lugar para pôr gente lá. Eu acho que essa é a essência do verdadeiro missionário, né? Quando a gente conversa de fato com um missionário, o Senhor me faz, por exemplo, pensar em Paulo. O Senhor me faz lembrar de Paulo. Quando a gente lê sobre Paulo e a gente percebe um homem com uma missão específica, mas com uma inteligência muito grande. Paulo plantava pessoas, Paulo deixava pessoas nos lugares. E interessante, o mais forte de tudo, Paulo, assim como Jesus, não ficou com nada. Me perdoa se eu chorar. Jesus não ficou com nada. Então, quando eu fui para Moçambique, eu não era um papa querendo fazer meu Vaticano. Eu não era alguém que queria pessoas que me seguissem. Não é evangelho de personalidades. Você faz o trabalho do apostolado, mesmo sem ser apóstolo. Você chega, prega a palavra, ensina, e eles dão continuidade, e o nome de Deus é glorificado. E só a eternidade vai dizer a quantidade de frutos, a quantidade de atuações, a quantidade de vidas transformadas. É só Deus, só a graça. Pastor, uma frase que a gente é acostumado a ouvir muito, né, nas igrejas, algumas pessoas dizem assim: mas para fazer missão você não precisa ir muito longe. Algumas pessoas fazem até algumas associações entre missão e evangelismo. Sim. Vamos entender isso, porque a gente percebe que, como missionário, houve um preparo, houve alguém que te preparou, houve essa inteligência de chegar em um ambiente diferente, analisar esse ambiente, analisar as pessoas desse ambiente, o comportamento dessas pessoas. Isso denota que você não foi missionário porque você decidiu viajar para a África do nada. Houve você se preparou para isso. Para que a gente entenda, qual que é a diferença entre evangelismo e missão? Num primeiro momento, existem várias discussões teológicas e eu não estou aqui para fechar o assunto, mesmo porque missões para mim é mais ação do que teoria. Mas a verdade é que algumas pessoas pensam que o evangelismo é tudo que eu faço local. Porque o evangelismo nada mais é que pregar o evangelho. Então, a ideia é no meu trabalho local. Tudo que eu faço na minha terra, na minha igreja, na minha rua, chama-se de evangelismo. E chama-se de missão aquilo que eu faço fora do meu ambiente, ou seja, num outro país, numa outra região. Eu, particularmente, não penso assim. Talvez eu tenha um pensamento muito personificado do que é missão. Para mim, missão é aquilo que Deus me chamou para fazer onde quer que eu esteja. Eu queria tentar enfiar na cabeça da igreja que Deus fez da igreja uma caixa de ferramentas. Tudo que Deus precisa para missão tem na igreja. Se os publicitários da igreja entendessem que missão precisa de uma campanha publicitária, se os engenheiros da igreja entendessem que nós também construímos templo fora na missão, se os arquitetos entendessem que se paga milhões para fazer uma boa planta, para se fazer um bom trabalho, se aqueles que são administradores da igreja entendessem que
dá para trabalhar na administração de missões, que talvez seja uma das áreas mais mal administradas, porque o dinheiro da missão local vai para áreas que não é missão, vai para congresso, vai para gasolina, vai para churrascaria, vai para itinerantes, e é colhido para a missão, e acontece em muitos lugares que esse recurso é dividido. Então, talvez um trabalho de voluntariado, onde eu dou o meu escritório para a missão 2 horas por semana, onde eu coloco os meus funcionários, a minha estrutura para servir missões. Nós iríamos além, nós faríamos coisas bem feitas. O problema da missão hoje é a falta de preparo, tanto para aquele que vai, quanto para aquele que fica, porque hoje não é só o missionário que vai que precisa de preparação, a igreja que envia também precisa de preparação. Quando eu falo para algumas pessoas, tem que pagar o visto, e nós tivemos problema com a documentação. Documentação? Que documentação? Precisa de visto, precisa de passaporte. Tem gente que acha que fazer missão é você pegar a sua mala, um passaporte, viajar, escolher uma árvore bem frondosa e chegar embaixo e pregar. Mas não é. Nós precisamos de estatuto, nós precisamos de liberação, nós precisamos de ata, nós precisamos de documentação, nós precisamos entender o que é que o país precisa para que você se aloque lá. Cada país tem sua lei. Como, por exemplo, em Moçambique, é uma lei recente que está funcionando para a igreja e para associações, para vários lugares onde não se aceita liderança estrangeira. Chamam de neocolonização, ou seja, um país colonizado que tem 46 anos de dependência, 16 de guerra civil e que quer empoderar o seu povo. Como? Fazendo com que em todo o estatuto, presidente, vice-presidente, conselheiro fiscal, tesoureiro, secretário, todos sejam nacionais. E se você quiser fazer alguma coisa em Moçambique, você vai como estrangeiro, mas documentalmente você precisa de uma representação moçambicana. Muitas igrejas não sabem quanto custa, não sabem como faz. E na verdade, o missionário que vai, ele precisa estudar, ele precisa estar preparado. Então hoje, se eu ouvisse um profeta, irmão, se um profeta sapatear, apontar o dedo para a sua cara e falar, prepare a mala, em outras palavras ele está dizendo, vai estudar inglês, vai estudar a origem do povo para onde você vai estudar tudo o que você puder angariar de conhecimento que você vai precisar. Eu fui, estudei, mas é assim, né? Você pode entrar numa faculdade de medicina diferente de um pronto-socorro perto de uma favela, por exemplo, né? Onde você vai ver pessoas chegando de acidente, toda cortada, esfaqueada de tiro. Então é muito diferente a teoria da prática. E chegando lá, ainda deu para sofrer um bom período de adaptação, até entender a linguagem, o formato, as leis, aquilo que era possível, aquilo que não era possível, e então servir. Eu acredito que o evangelismo é toda a ação de pregar o evangelho, e acredito que missão é toda a ação que a igreja faz para ganhar almas para Jesus, para fazer com que o nome de Deus seja conhecido em todos os lugares. Eu acredito que esses dias eu fui... Desculpa, eu falo bastante, porque sou missionário. Fica à vontade. A plateia está gostando da entrevista, plateia? Eu estive num acampa dentro, num hotel, falando para 150 jovens, e a liderança, ao me apresentar, falou, está aqui, ele é missionário, que legal, estamos recebendo um jovem pastor e ele é missionário também. Será que aqui alguém tem chamado a missionário? Aí 4 levantaram a mão. Uau. Aí ele falou, ok, tal, me deu a palavra, agradeci, saudei a liderança, agradeci todos, falei, eu queria iniciar a minha fala perguntando isso de novo. Quem de vocês aqui tem chamado a missionário? 4 levantaram a mão. Eu disse para eles, desculpa, eu não quero ser ríspido, não faz parte da minha formação, mas quem aqui não é missionário ainda não é crente. Uau. Ainda não entendeu absolutamente nada. Perceba que Jesus te salva, te regenera, justifica, te adota e te deixa aqui. Ele te deixa aqui com o perigo de te perder, e todo mundo sabe que perdeu vários. Se todos os desviados do Brasil voltarem para a igreja, triplica o número de crentes. Mais gente passou aqui e foi embora do que passou e ficou. Por que é que ele já nos justifica, adota, regenera e nos arrebata na hora? Ele só te deixa aqui com uma única justificativa, para que você transmita aos outros a mesma graça que te alcançou. Então, se você está na igreja, aqui, ali e além, se você vai fazer isso na rua da sua casa, se você vai fazer isso com palavras ou sem palavras, se você vai fazer escrevendo, com libras, pelas redes sociais, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, no Sudão, é peculiaridade da sua chamada.
Quem não faz nada por missões ainda não entendeu o projeto, ainda não entendeu o plano. E a grande comissão não foi dada a um grupo da igreja. A grande comissão, ide por todo mundo, você que tem condições, ide por todo mundo, você que se preparou, ide por todo mundo, você que quer viajar, ide por todo mundo, você que tem passaporte. Não. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, em casa, Judéia, o entorno, Samaria, um pouco mais longe, até os confins da terra. Essa missão é de todos nós. É só abrir a mente e entender que Deus quer te usar, seja qual for a sua ferramenta. Senhoras e senhores, esse é o Yang Show, abrindo e conhecendo um coração de um missionário. Agora, pastor Daniel, para a gente encerrar, essa câmera aqui é sua. Eu tenho certeza que muitos líderes estarão assistindo, pessoas, sendo elas evangélicas ou não, independente da sua denominação. O que o senhor pode dizer para alguém que está assistindo agora? Quem não morreu na pandemia sobreviveu para ver ou o maior avivamento da história ou o maior esfriamento da história. No Brasil, nós já ouvimos falar dos não igrejados, já ouvimos falar de pessoas que já não querem mais ir à igreja, muitas pessoas que acham que a igreja não é mais relevante. Não, eu posso ficar em casa. Outros dizem, eu posso ficar em casa assistindo o culto online. Meu cachorro poodle nessa perna, meu baldão de pipoca nessa, e eu posso assistir o culto, eu posso participar da igreja. Você e eu que somos liderança dessa geração para esse tempo, precisamos, em nome de Jesus, abrir a nossa visão, engajar o maior, mais profundo e mais holístico e mais relevante projeto missionário de toda a história da igreja. Nós não podemos pensar em fazer missões como fazia Daniel Begg e Gunnar Wingre. Nós estamos numa outra fase, num outro tempo, e Deus quer nos usar. Você que é líder de igreja, você que sobreviveu, você que é irmão da igreja, irmã, você que sobreviveu, você deve entender qual é a sua paixão, qual é a área que Deus quer te usar, qual é a área que você é relevante, qual é a área que você pode tocar pessoas. E existem tantas áreas, existem tanta coisa para se fazer. Você pode tocar em mulheres grávidas, você pode tocar em pessoas em situação de rua, você pode tocar nas meninas, estou quase chorando, você pode tocar nos meninos, você pode tocar nos bebês, você pode tocar nos cegos, você pode tocar nos surdos, você pode tocar nos velhos, na terceira idade, você pode tocar em pessoas que têm recurso financeiro e pessoas que não têm recurso financeiro, nas áreas de doenças mentais, enfim, nos hospitais, na capelania. Esse é o nosso trabalho, essa é a prioridade de Deus. Deus nos chamou para entreter pessoas, Deus nos chamou para despertar o Deus interior das pessoas, Deus nos chamou para ganharmos almas para Jesus e para sermos veia, ferramenta de transformação social. Então, que o Espírito de Deus desperte alguém que está me ouvindo e me assistindo hoje, para que você abra a gaveta, tire o projeto de lá, e o Deus vai te usar, e o nome de Deus vai ser glorificado. Agora, pastor, eu moro aqui no Brasil, não tenho como nem essa disposição ou os recursos de ir fazer a missão que o senhor faz. Como posso colaborar para que o senhor continue fazendo? Quais são os meios que as pessoas podem colaborar com a AMAF, com a Missão Azusa? Deus nos deu um tempo maravilhoso. Eu tenho desenvolvido todo o meu esforço missionário para Moçambique há 12 anos. E nesse período de pandemia, Deus permitiu que nós chegássemos no Brasil. Então nós estamos na rua Barão de Guape, número 614, na Liberdade, que é um bairro missionário transcultural. Porque a Liberdade, além de ter uma historicidade de que ali era um campo de escravos, e por isso o nome Liberdade, a verdade é que ali nós temos congoleses, ali nós temos haitianos, venezuelanos, bolivianos e os japoneses e chineses que vivem naquela região. Como se não bastasse, nós temos brasileiros de todas as regiões do Brasil. E você pode ser voluntário, você não precisa sair daqui do Brasil para ir para Moçambique necessariamente, você pode ser voluntário aqui na base em São Paulo. Nós tocamos pessoas com várias ações e você pode fazer parte dela. Você pode ir para Moçambique através de uma das nossas caravanas Amigos da África, ou você pode enviar a sua contribuição financeira. Você pode fazer isso através da nossa conta, que vai ser disponibilizada, entrar em contato conosco. Nós temos uma relação com os nossos parceiros semanal, enviando material, conscientização. Nós temos o AMAR, que é o acompanhamento de mantenedores e a prestação de relatórios, onde quem nos ajuda a cumprir a missão está conosco ali quase que simultaneamente, vendo a execução dela.
Todas essas informações dadas pelo pastor Daniel Nogueira estão disponíveis aqui na descrição dessa entrevista. Espero que você desperte em seu coração o desejo missionário e ajude para que esses projetos continuem alcançando mais pessoas. Pastor Daniel Nogueira, prazer receber o senhor. Espero que o senhor volte. A minha plateia quer o retorno do pastor Daniel Nogueira? Sinta-se abraçado por nós. Foi um prazer conhecer o senhor, conhecer esse coração maravilhoso que o senhor tem. Que o senhor continue fazendo a obra como tem feito. E que mais missionários eles possam nascer a cada dia através dos projetos que são desenvolvidos pelas suas mãos. Conte conosco como programa Young, como Young Show, como quem tem a estrutura midiática. Conte conosco o que a gente puder fazer para divulgar esse projeto do senhor. A gente vai fazer. Conte com a gente, tá bom, pastor? Foi um prazer Muito receber obrigado o senhor pela aqui. oportunidade. Deus abençoe todos vocês que assistiram, a plateia, os músicos e parabéns por dar essa abertura para o trabalho de missões. Missões é legal, missões dá para fazer, missões é atual, é relevante, é a nossa chamada. Obrigado demais. Senhoras e senhores, esse foi Daniel Nogueira no Young Show. Sobrenatural, e ele me disse assim: o que eu te prometi eu irei cumprir. Então pra que chorar, pra que se preocupar? Contigo eu vou estar por onde você passar. Passe provações, a tua mão me guardará. Senhor, a tua mão me guardará. Senhor, e eu conheci um Deus que é sobrenatural, e ele me disse assim: eu irei cumprir. Então pra que chorar, pra que se preocupar? Contigo eu vou estar por onde você passar. E ainda que eu ande pelo vale, e ainda que eu passe provações, a tua mão me guardará. Senhor, a tua mão me guardará. Senhor, é difícil acreditar que tudo vai mudar. É difícil acreditar que o milagre ele vai chegar. Eu sei. É difícil acreditar que tudo vai mudar. É difícil acreditar que o milagre ele vai chegar. E eu sei, mas eu tenho Deus e ele nunca falha. Mas eu tenho Deus que é forte na batalha. Mas eu tenho Deus e ele nunca falha. Mas eu tenho Deus que é forte na batalha. E ainda
e provações, a tua mão me guardará. Oh Senhor, a tua mão me guardará.